Fala, Content Maker, tudo bem? Seja bem-vindo à nossa aula. A segunda aula do módulo Como Escrever para a Web e Produzir Conteúdos Poderosos, tá? E hoje a gente vai falar sobre um tema importantíssimo para quem quer ser um criador de conteúdo relevante, um criador de conteúdo que não apenas escreva, mas que consiga atrair a atenção das pessoas, engajá-las e, claro, converter em vendas, em leads, enfim. Hoje a gente vai falar sobre a criação de headlines e eu vou mostrar para você as principais técnicas que eu utilizo na minha própria produção de conteúdo para que você também consiga criar títulos que sejam impactantes aí para a sua audiência, beleza? Então vamos em frente, deixa eu preparar o slide aqui. Já peguei o meu café. Se o cachorro do vizinho não atrapalhar a gente, né? O lugar para ter cachorro aqui, rapaz. É engraçado que quando eu gravo de manhã são os passarinhos, né? Os pássaros ficam cantando aqui, mas atrapalham menos do que os cachorros. Os cachorros aqui latem até de madrugada. Estamos trabalhando aí para conseguir isolar aqui o ambiente para gravar as aulas. Mas enfim, bom, o slide já apareceu para você aí. O módulo Como Escrever para a Web e Produzir Conteúdos Poderosos, aula 2, criando títulos que atraem, engajam e geram impacto. A verdade é que quando eu comecei a estudar as técnicas utilizadas pelos maiores profissionais de conteúdo, copywriters, jornalistas, escritores, enfim, eu comecei a estudar a forma como eles produziam seus títulos, o nível do meu trabalho como produtor de conteúdo ele aumentou exponencialmente, consideravelmente, e eu vou passar um pouquinho disso aqui para vocês, tá? Para quem quiser se aperfeiçoar, pode pegar lá as dicas que eu dou no capítulo 3 do meu livro, Arte de Escrever para a Web e Produzir Conteúdos Poderosos, e lá eu dou alguns hacks, né? Hacks rápidos para quem quer escrever títulos aí que sejam relevantes. Beleza? Então vamos lá. Aqui tem a definição de título, só para a gente amarrar direitinho as ideias, tá? O nome ou expressão que se coloca no começo de um livro, em seus capítulos, em publicação jornalística, peça teatral, filme, música, etc. Que pode indicar o assunto ou simplesmente identificar, individualizar a obra ou o trabalho. Então essa é a definição de título aí no dicionário, tá? E tem um outro termo também, um outro conceito que a gente utiliza muito no marketing, na publicidade, que é o termo headline. Uma headline, né, que significa manchete, tá? Literalmente é manchete, é um título de uma notícia num jornal ou revista escrito com letras grandes e muitas vezes na primeira página, no caso do jornal, tá? Esse termo é muito utilizado no marketing, publicidade, como eu citei, para indicar um título chamativo, persuasivo e impactante. Então, para você que trabalha com a criação de conteúdo, independente da sua função aí, se você seja um redator ou um empreendedor ou um estrategista, enfim, você vai ouvir falar muito mais em headline aí, pesquisando conteúdos, lendo e ouvindo outros profissionais do que título propriamente dito, tá? Inclusive você estudando copywriting, que é um assunto que a gente vai tratar aqui no Personal Content, a gente utiliza muito esse termo headline. Avançando aqui, eu coloquei 3 motivos, né? três características, 3 funções do título, o porquê você deve dedicar tempo para aprender a criar títulos excelentes, não apenas títulos bonitinhos ou bons, mas tem que ser excelentes, tá? E eu digo para você que o título ele é a primeira conexão com os seus leitores, então você aprendendo a escrever esses títulos, é muito provável que você consiga gerar muito mais facilmente a conexão, tá, com as pessoas que você quer que leiam os seus conteúdos. Segundo, porque se você falha com o título, acaba falhando com todo o restante. Beleza? Esse é outro motivo aí de você ter que se dedicar à criação de títulos. E porque se você vende através do título, faz o leitor percorrer meio caminho até a compra. Acredite, isso não é exagero, tá? Se você consegue vender através do seu título, você já consegue fazer o seu leitor, aí, o seu usuário avançar meio caminho, né, até a compra, até a ação que você quer que ele tome ao término do conteúdo. Inclusive eu vou citar aqui 2 frases de Ogilvy
que eu citei na aula passada, mas que é bom reforçar, tá? Ogilvy, ele foi um dos grandes publicitários aí do século XX, uma grande referência para todos nós que somos redatores, que criamos conteúdos, enfim. Beleza? E aqui, ó, já está aqui as frases dele. Ó. Se você não consegue vender nada através do título, joga fora 80% do dinheiro do cliente. No caso, o seu dinheiro também. E uma simples mudança no título pode fazer a diferença de 10 para 1 em vendas. Então, é bom que você reflita nisso aí, tá? Para você ter uma ideia da importância do título. Essas frases são matadoras, excelentes. E aqui tem uma afirmação minha, inclusive é baseada lá no que eu falo no capítulo 3 do livro. O título é o elemento mais poderoso de um texto, sendo o primeiro responsável por despertar ou não o interesse do leitor. Eu digo ou não porque se você escreve um título fraco, você acaba não atraindo a atenção devida aí do seu leitor. Tá? Então ele é um dos elementos mais poderosos e você deve se dedicar tempo. Na aula passada eu esqueci o nome de um copywriter que o Guilherme sempre fala dele, que é o Gary Halbert, que é um dos caras que escrevem para vender e vendem muito, já faturou milhões aí com as suas copies. E ele costuma fazer, se eu não me engano, de 200 a 400 headlines antes de escolher uma para a sua copy. Cara, é insano isso. Eu não chego a fazer tanto, né? Eu faço mais 10 a 15, no máximo 20 para chegar a uma aí. Mas esse exemplo nos mostra o quanto nós temos que dar importância à criação de título, porque eles são realmente importantes, as headlines aí. E aqui também tem outro objetivo do título da headline, que é fazer com que o leitor leia a próxima linha. Tá, isso provavelmente aconteceu com você e acontece com as pessoas que você quer atrair. Elas leem o título, você lê o título e se interessa pela próxima linha daquele texto, daquele conteúdo, e você deseja saber o que aquela pessoa vai falar através a partir do título que ela colocou no conteúdo dela. Então, um dos objetivos de você criar uma boa headline é fazer com que a pessoa queira ler a próxima linha. E aqui eu separei 3 exemplos para você, para a gente já começar a destrinchar títulos, headlines funcionais. Tá? O primeiro aqui é do Rafael Seabra. Rafael Seabra é um especialista e um guru que fala sobre investimento, dinheiro, poupança, enfim. É um cara que está na internet há bastante tempo. Inclusive, quando eu entrei, eu lia muitos artigos dele. E tem esse exemplo aqui do blog dele, cara, que é um exemplo que é simples, mas é que eu achei assim, matador. Dinheiro compra felicidade. E eu achei esse título excelente pelo seguinte. E aqui eu explico por que ele é legal. Porque ele é curto, 3 palavrinhas, dinheiro compra felicidade. Curto, título curto. Ele é controverso. Por que ele é controverso? Porque o ditado diz, dinheiro não compra felicidade. A gente ouve isso desde o começo da nossa vida, né? E vive falando isso de vez em quando. Dinheiro não compra felicidade, dinheiro não traz felicidade. E aqui ele afirma que sim, dinheiro compra felicidade. Então é um título controverso do ponto de vista do senso comum, tá? Ele esconde uma vantagem. Se você está lendo que dinheiro compra felicidade, tem uma vantagem implícita ali. Pô, peraí, se dinheiro compra felicidade, o que esse cara está querendo me vender, o que ele está querendo me mostrar? Melhor clicar nesse artigo aqui para descobrir que vantagem que ele está me oferecendo e como que eu vou conseguir comprar a minha felicidade. Tá? E ele desperta curiosidade aí por motivos óbvios. É um título que realmente desperta a curiosidade. Eu, pelo menos, fiquei curioso quando eu vi esse título e decidi clicar para ler. Esse segundo exemplo é do meu grande amigo, um cara famoso na internet, o Ícaro de Carvalho. Tá? É um cara que eu particularmente admiro e tenho uma amizade com ele. E esse artigo aqui, ele foi um artigo que ele causou um rebuliço no mercado digital, no mercado de empreendedorismo, de marketing, enfim. Porque a indústria do empreendedorismo de palco irá destruir você. Inclusive, se você ouve hoje em dia o termo empreendedorismo de palco, isso se deve a este artigo aí, tá? Antes desse artigo ser lançado e antes dele ter a repercussão que teve, as pessoas não utilizavam muito, ou pelo menos não utilizavam esse termo. Então o Ícaro, ele é o cara que, entre aspas, inventou esse termo aí através desse artigo, tá? E, cara, esse artigo ele é matador.
tá? Ele conseguiu causar um alvoroço total aí no mercado de palestras, enfim. Foi um artigo muito influente. E esse título, cara, ele é controverso, é polêmico, e eu coloquei isso aqui do lado para você dar uma olhada. Né? Ele desperta polêmica. Empreendedorismo de palco é um termo que já causa uma polêmica por si só. Ele desperta a curiosidade, a pessoa fica perguntando, cara, como que eu vou ser destruído? Por que eu vou ser destruído pelo empreendedorismo de palco? Então, a pessoa acaba ficando curiosa para ler. Gera uma emoção, porque se tem um conteúdo falando para mim que eu vou ser destruído, isso acaba me gerando uma certa emoção aí, eu fico preocupado, enfim. E ele apresenta um termo forte, que é, no caso, o empreendedorismo de palco, que eu já citei aqui, tá? E esse título, ele funcionou muito bem. Um outro título, que inclusive é do Viver de Blog, do Henrique Carvalho, que é um blog que tem o meu total respeito. Todos os produtores de conteúdo aí da internet reconhecem que o Viver de Blog é um dos blogs mais completos aí quando o assunto é marketing de conteúdo. E ele tem um estilo próprio, é isso que eu acho interessante. O Henrique Carvalho, ele criou um estilo próprio para o Viver de Blog, para o seu trabalho, enfim. Quando você lê, você já tem ideia que foi ele que produziu, tá? E o título deste artigo é 7 dicas que irão forçar você a escrever melhor. E por que esse título é funcional, apesar de simples, né? Eu achei um título simples, ele não é um título mirabolante. Ele é legal porque ele oferece uma lista, e as pessoas gostam muito de lista, tá? Por isso que blogs de notícias exploram muito essa questão de lista, e blogs no geral, tá? Eu mesmo utilizo em conteúdos, tá? Listas, enfim. Porque as pessoas gostam disso, gostam de 10 dicas, gostam de top 10, gostam de 5 passos, enfim. O título é criativo com o uso do termo forçar, tá? 7 dicas que irão forçar você. Talvez eu não pensaria em utilizar o forçar nesse conteúdo, nesse título, se eu fosse criar, mas ele usou com muita criatividade aí. Não sei se foi ele, se foi alguém da sua equipe, mas eu achei criativo. Também desperta a curiosidade. Como você deve ter visto, nos 3 exemplos a curiosidade está presente, tá? E a curiosidade é um gatilho poderosíssimo para fazer com que as pessoas se interessem pelo que você tem a dizer, tá? Grave isso. Sempre que puder, desperte a curiosidade do seu leitor. E o título ele também oferta um benefício, que no caso é escrever melhor, tá? Então quem está procurando escrever melhor, inclusive esse é um termo que as pessoas pesquisam, as pessoas colocam no Google como escrever melhor, ou então escrever melhor. Então, esse título aí, o título desse conteúdo, ele ofereceu essa vantagem, tá? Então, quem está procurando aprender a escrever melhor poderia muito bem se interessar por esse título aí, pelo uso da forma como foi feito, enfim. Tá, e aqui eu coloquei para você o que você conseguirá ao aprender a escrever títulos poderosos. Primeira coisa, você vai conseguir chamar a atenção do público leitor. Tá? Então, todo mundo tem que chamar a atenção para o seu conteúdo se você quiser que as pessoas leiam. Então, a primeira coisa que você vai aprender, que você vai conseguir aprender a escrever títulos melhores é chamar a atenção do seu público leitor. E você também consegue maiores taxas de cliques nos seus conteúdos. Então, se você compartilha um artigo seu que tem um título bom na sua rede social, as pessoas elas vão se interessar muito mais facilmente em clicar no seu conteúdo. E, portanto, as taxas de cliques vão aumentar. Tá? Maiores taxas de aberturas em e-mails. Os mesmos princípios que você utiliza para escrever conteúdos, você também utiliza para escrever assuntos de e-mail, título de carta de venda, título de vídeo no YouTube, enfim. É o mesmo princípio, tá? E aqui eu falei das taxas de abertura de e-mails, porque é algo que quem trabalha com marketing digital e tem lista de e-mail aí, gostaria muito de conseguir, né? Aumentar as taxas de abertura. Então, tá? Se você aprender a praticar os princípios da boa headline, você consegue fazer com que as taxas de e-mail sejam aumentadas, tá? Maior engajamento nos textos, um título bom engaja as pessoas, e você também tem maior poder e influência em suas comunicações. Falo por experiência própria e também analisando aí o tanto de anos, o tanto de experiência que
grandes caras aí da comunicação, do marketing, do copyright, da produção de conteúdo deixaram pra gente, tá? Então é isso. Ok, estou convencido, Paulo. Como eu começo? Comece com a AIDA. Você já deve ter ouvido falar nesse termo, se não ouviu, está conhecendo agora, tá? AIDA, em português, é a sigla para atenção, interesse, desejo e ação. Deixa eu tomar um café. Cara, esse conceito aí, ele é poderosíssimo e eu o utilizo em praticamente tudo o que eu faço, todo o conteúdo que eu produzo, toda a estratégia que eu aplico, eu utilizo a AIDA, até de forma automática, natural, porque eu já estudei tanto isso, já pratiquei tanto isso que acaba saindo às vezes naturalmente. Então, você tem aí esses 4 termos: atenção, interesse, desejo e ação. Esse aí é o grande princípio do funil, né? Do funil de venda, do funil na comunicação. E você, utilizando esses termos nas suas criações de conteúdo, você consegue ser mais assertivo, certeiro, principalmente com os seus títulos. Por quê? Porque esses termos eles representam as etapas básicas que podem ser usadas para persuadir clientes em potencial. E eu vou explicar como que isso pode ser feito aqui através da AIDA. Tá? O conceito é bem antigo. Ele foi usado pela primeira vez por Elmo Lewis. Não sei se é assim que pronuncia o nome. Elmo Lewis, isso mesmo. Em 1898, ou seja, antes do século XX, final do século XIX, já tinha gente lá estudando para fazer com que os anúncios, a publicidade fosse mais certeira. Então esse cara aí, o Lewis, em 1898, ele já criou o conceito de AIDA. Na verdade foi o conceito que deu base para o que a gente conhece como AIDA hoje. Tá? Ele não era completo assim. Kotler cita o livro A Psicologia da Venda e Publicidade, de 1925, escrito pelo psicólogo Edward Strong, como material de origem para a AIDA. Tá? Aquele cara lá, o Lewis, ele citou isso em 1898, mas em 1925, um cara chamado Edward Strong, ele escreveu um livro, tá, falando sobre a AIDA. Aí eu cito aqui, ó, mas Lewis já utilizava o método antes, criando até um slogan: atrair a atenção, manter o interesse, criar o desejo. Então, nesse caso, o termo agir, ele foi incluído somente mais tarde, tá? Então, esse termo aí, ele é muito utilizado pelo marketing, por pessoas do marketing. Tem muita gente que acha que ele foi criado no marketing digital, no conceito do digital, mas não foi. Então, antes de existir internet, os caras já estavam utilizando esse conceito aí, que até hoje a gente utiliza para escrever títulos poderosos, tá? E agora eu vou explicar o que cada termo representa. Para atrair a atenção é simples, você precisa usar palavras ou termos que capturem a atenção imediatamente do leitor. Então, dependendo da palavra que você utilizar, você já consegue atrair a atenção das pessoas. Lembra lá do exemplo lá do Rafael Seabra? Dinheiro compra felicidade. Ou seja, ele utilizou 3 termos simples ali que conseguem chamar a atenção das pessoas. Porque o empreendedorismo de palco vai destruir você. Chama a atenção, não tem jeito. E tem lá os 7 dicas para escrever bem também. Os 3 exemplos que eu dei, beleza? E daqui a pouco eu também vou mostrar alguns exemplos para vocês de títulos que eu utilizei no meu próprio blog e em blog de clientes meus. Então você deve despertar o interesse, mencionando o principal benefício que o leitor irá tirar do seu conteúdo. Lembra que lá do exemplo do Ícaro? Qual é o benefício ali? Se você pensar, ele está dizendo por que o empreendedorismo de palco irá destruir você. Automaticamente, a sua mente ela ativa um gatilho que faz você querer ler o artigo para que você não seja destruído pelo empreendedorismo de palco. Lá, da mesma forma, na verdade um pouco diferente, o exemplo do Viver de Blog, do Henrique Carvalho, ele fala de 7 dicas que vão forçar você a escrever bem, ou seja, o benefício é escrever bem. Então, de uma forma ou de outra, você acaba mostrando, indicando para a pessoa que se ela ler o seu conteúdo, se ela clicar no seu conteúdo lá para ler, ela vai ter um benefício. Tá? Lembrando que as pessoas compram por basicamente 2 princípios.
elas compram para evitar a dor ou para acabar com a dor, ou elas compram para obter ou aumentar o prazer, tá? Então, de certa forma, se você tratar de dor no seu título, você está indicando para a pessoa que você pode ajudá-la a vencer aquela dor. Ou se você falar de obtenção de prazer, você também está mostrando para ela que você pode mudar a vida dela de alguma forma. Então o seu título ele deve apresentar algum benefício de forma implícita ou explícita, enfim, tá? Inclusive eu vou mostrar daqui a pouco 2 exemplos perfeitos assim. Eu mostrei a alguns profissionais amigos meus e alguns acharam exagerados. Mas pelo menos para título de exemplo, eles vão ser legais, tá? O desejo de acessar o conteúdo precisa ser despertado através da combinação entre os benefícios e um senso de urgência. Então você atraiu a atenção, despertou o interesse e agora você vai trabalhar o desejo no seu título para que a pessoa consuma o seu conteúdo, para que ela se desperte pela sua mensagem. E a ação geralmente é colocada no término do conteúdo para persuadir o leitor a tomar alguma atitude. Então, ela passou ali para aquele pequeno funil e no fim ela tem que tomar uma ação. Tá? Mas a ação ela também pode ser utilizada antes. Por exemplo, se você está compartilhando um conteúdo seu nas redes sociais e você fala para a pessoa assim, clique aqui para ler o conteúdo, de certa forma você já está indicando para ela que ela deve tomar uma ação. Tá? Então, de certa forma, mesmo que fora de ordem, a gente utiliza o conceito de AIDA para fazer com que as pessoas se atraiam pela nossa mensagem, beleza? E aqui, ó, outra fórmula que eu utilizo muito para a criação de headlines, títulos para os meus conteúdos, que é a fórmula 4 U's. O que são os 4 U's? Útil, urgente, única, ultra específica. Esses são os 4 U's que você pode utilizar, que você deve utilizar para criar as suas headlines, os seus títulos. Então, se você conseguir criar um título que seja útil, que seja urgente, que seja único e que seja ultra específico, você consegue alcançar os seus objetivos, você consegue atingir o alvo e fazer com que as pessoas se interessem pelo seu título, ou seja, o seu conteúdo. Beleza? E aqui está um exemplo, né, um dos exemplos de um cara chamado Bob Bly, que é um copywriter americano. E essa headline aí ela foi indicada pelo meu amigo Guilherme de Carvalho. Vocês devem conhecer, ele faz parte aqui do nosso grupo. E ele me mandou essas headlines aí e eu decidi utilizar como exemplo aqui. Eles foram divulgados pelo curso Huawei, ou Huawei, eu sempre falo Huawei. Huawei, né? Que é um grande curso de copywriter lá dos Estados Unidos. Tá? E eles deram esses 2 exemplos aí para mostrar que essas headlines, essa e a outra que eu vou mostrar daqui a pouco, elas utilizam os 4 U's. Ou seja, é útil, é urgente, é única e ultra específica. Se eu falo para a pessoa como fazer 10 milhões, melhorar a saúde e ter um bronzeado, eu estou sendo específico. Tá? Estou sendo útil, urgente porque ó, tudo antes do jantar de hoje à noite. Tudo antes do jantar de hoje à noite, tá? Então, essa headline, cara, eu achei super matadora. Algumas pessoas acharam exageradas aí, mas eu achei muito maneiro, tá? O outro exemplo é uma cura virtual para artrite que impede a dor e o sofrimento e reconstrói a nova cartilagem em menos de 30 minutos. Cara, sensacional. Alguns amigos falaram assim, cara, mas espera aí, essas promessas aí, elas são controversas. O cara consegue entregar esse resultado? Bem, eu não conheço o produto para qual ele escreveu essas headlines, mas pelo menos a título de exemplo aqui, elas estão super matadoras, tá? E elas cumprem todos aqueles aspectos lá, todos aqueles critérios de ser útil, de ser ultra específico, de ser urgente, enfim. Então eu gostaria de passar esse exemplo para vocês aí, para vocês terem uma ideia de como que uma headline pode ser poderosíssima. E dá vontade de clicar no conteúdo para ler, pelo menos para saber o que o cara está falando, não é verdade? Então é isso, galera. Ó, usando estes 2 princípios, a AIDA e a Fórmula 4U, você consegue escrever títulos que atraiam a atenção do usuário e mexem com o psicológico dele. Essas são basicamente as 2 técnicas que eu mais utilizo para criar os meus conteúdos
e eu gostaria de apresentar isso para vocês, tá? Eu não quero me estender muito com essa aula, a gente já está com quase meia hora de aula. Eu particularmente não gosto de colocar aulas muito longas, e eu sei que a galera tem um tempo corrido, eu sempre cito isso, tá? E por isso que eu decidi tratar desses dois princípios, até porque tem muita coisa que a gente pode ir aprendendo com o tempo. Quando a gente estudar o copywriting num módulo que eu vou preparar para o Personal Content, a gente vai se aprofundar em princípios que ajudem a gente a escrever tanto títulos, quanto textos, quanto CTAs, que são os Call to Actions, chamadas para ação, e-mails, enfim. E a gente vai poder utilizar esses mesmos princípios para uma série de coisas. Mas nessa aula eu decidi focar nesses dois princípios. E aqui eu também coloquei exemplos usados no meu blog, para você ter uma ideia. E eu também coloquei isso aqui no texto, aqui embaixo do vídeo, para você conferir, tá? E os exemplos são como influenciar pessoas na internet e gerar receita com a criação de conteúdo. Esse foi um dos títulos que eu utilizei lá recentemente no meu blog para falar sobre a criação de conteúdo. E isso, na verdade, é até um título de uma aula que eu disponibilizei para vocês lá no módulo de bônus, de materiais extras, tá? É o mesmo título. Também um outro exemplo aqui, uma dica poderosa para vender mais nos próximos 365 dias usando a arte da persuasão. Usei isso para falar sobre persuasão lá no meu blog. Marketing nas redes sociais, como construir audiência, engajar seguidores e posicionar sua marca na internet. Tem outro aqui também que é controverso, polêmico, desconstruindo o mito de todo mundo pode empreender. Foi um artigo que me deu uma certa repercussão aí também no mercado. Uma visão não ortodoxa sobre marketing no Facebook e outras redes sociais. Aí é como eu mostro como se comunicar de forma irreverente no Facebook e assim conseguir atrair a atenção das pessoas. E esse aqui que é um artigo que me traz muito tráfego todos os meses. É um artigo com mais de 7.000 palavras que eu atualizo ao longo do tempo para competir no Google com blogs que falam sobre ganhar dinheiro, tá? E ele fala como ganhar dinheiro na internet sem se vender. Também é um título simples, mas que chama a atenção. E todos esses exemplos aí, você pode reparar, eu gosto de criar títulos longos, como você deve estar vendo, mas que eu gosto de ser bem específico e de mostrar que a promessa ela está presente ali, tá, no título. Então você pode reparar que todos esses títulos aí eles apresentam de certa forma uma promessa que faz com que a pessoa seja atraída pela mensagem. E aqui eu também coloquei exemplos usados em outros blogs, tá? Que foram eu que criei ou alguém da minha equipe, tá? Foram nós aqui da Marvel que criamos para blogs de clientes. Então tem Segredo Revelado, como criar um império milionário com produtos digitais. É um post de um dos meus principais clientes que, cara, gera muito tráfego para ele também, muito engajamento, as pessoas comentam muito nesse artigo. Tem os 12 elementos essenciais para criar um conteúdo poderoso. Esse é um artigo lá da Nova Escola de Marketing. Tem empresas milionárias estão adotando um modelo de venda recorrente. Você também deveria. Também é do mesmo cliente, do primeiro exemplo. 5 dicas para criar sobremesas para diabéticos, saborosas e com 0 açúcar. Eu gosto muito desse título, eu acho ele bacana. É de um cliente meu que tem um portal para o nicho feminino, tá? Papinhas saudáveis para bebê, um método revolucionário que tem virado a cabeça das mamães. Então eu utilizo ali a palavra-chave, que são papinhas saudáveis para bebê, e depois eu falo, já apresento ali a oferta, né? Falando sobre um método revolucionário. Então já fica meio que implícito que eu vou falar de um produto. E tem aqui também o post de lista, 3 maneiras saudáveis para lidar com o fim de relacionamento, de um outro cliente meu. Então esses são exemplos que eu gostaria de trazer para vocês, justamente porque observando o exemplo de outras pessoas assim, a gente consegue captar um pouco da essência utilizada para fazer na nossa produção de conteúdo. Beleza? E aqui eu coloquei uma lista de palavras que estão embaixo também, que você pode utilizar nos seus títulos para tornar as suas headlines mais poderosas. Então a gente tem urgente, rápido, dica, hack, vantagens, guia, promoção, como, mais, resultados, agora, novo, bônus, maravilhoso, última chance, influência, surpreendente, sensacional,
simples, segredo, acelerar, passo a passo, bomba, polêmica, está acabando, seleto, seleção, exclusivo. Algumas dessas palavras eu incluí lá no capítulo 3 do meu livro também. Você pode utilizar essas palavras na criação dos seus títulos, que elas são poderosas e costumam funcionar muito bem. Tá? Então eu já deixei para você aí, tá na tela. Também estão embaixo escritas para que você possa recorrer a elas quando quiser, mas são só exemplos. Uma coisa que eu não quero que você faça é dar um Ctrl+C, Ctrl+V, tá? Pegar essas palavras aí e utilizar de forma aleatória. Não, você tem que entender o conceito, se atentar ao que você quer passar naquele conteúdo, para conseguir colocar a essência do que a gente aprendeu aqui, o que a gente vai aprender mais para frente, na criação dos seus títulos, tá? Não só copie e cole, entenda pela raiz para que você consiga ter resultados muito mais satisfatórios. Agora eu gostaria de dizer para você que eu deixei um bônus incrível aqui, um PDF como material complementar, você pode baixar aí embaixo, e ele tem 67 headlines, modelos de headlines que você pode utilizar aí, se inspirar para escrever os seus títulos. Então é só baixar o material aqui embaixo, tá? Esse é um material que é útil, muito útil para você na hora de criar os seus títulos. Então é só baixar e você vai ver ali como que tem, quais são os modelos que eu incluí ali para você se inspirar e criar os seus títulos. Então, o que a gente aprendeu aqui, a técnica AIDA e a fórmula dos 4 U's. E eu trouxe uma série de exemplos para vocês se inspirarem e escreverem aí as suas headlines, as headlines poderosas dos seus conteúdos. Beleza? Espero que você tenha gostado desse hack, um hack de meia hora, mas enfim, é isso. Vamos em frente e até a próxima aula, galera. A gente se fala no grupo, tá? Um abraço, valeu!